Bom, esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente. Na verdade, queria contar um relato dos últimos 6 meses que eu tenho revisitado a minha carteira de investimentos. E também nos últimos 6 meses eu não gravei nenhum vídeo aqui no canal por conta de compromissos pessoais, profissionais, enfim. Não consegui ter o tempo necessário para continuar gravando vídeos para você semanalmente. Mas eu estou aqui de volta e queria contar um pouquinho do que eu venho estudando aí nos últimos 6 meses, do que eu venho aprendendo também e das mudanças que eu fiz na minha carteira principalmente, e sobre Bitcoin, que eu queria trazer esse assunto mais aprofundado aqui no canal pela primeira vez. Eu já gravei vídeos anteriores de Bitcoin, é um assunto que eu tenho estudado há muito tempo. Eu conheci o Bitcoin a fundo mesmo em 2019, quando eu comecei a investir um pouquinho. É aquela coisa, né? Investir 1% do seu patrimônio em Bitcoin, em outras criptomoedas, porque vai que alguma estoura. E em 2020 também continuei aportando ali bem pouquinho. Lembro na época que era US$ 10.000 e o pessoal achava muito caro. Hoje o Bitcoin é cotado a 87 mil, 88 mil, né? Teve uma queda de US$ 120 mil para 85 mil, em torno de 30%. E em 2025, e principalmente na segunda metade de 2025, eu comecei a estudar mais a fundo o Bitcoin, e eu percebi que talvez esse seja o único ativo que exista. E esse é o tema do vídeo de hoje. Contar um pouquinho da minha visão sobre o Bitcoin, também uma visão sobre os investimentos tradicionais, né, os investimentos tradicionais do mercado, ações, fundos imobiliários, renda fixa, pós, pré-fixada, investimentos no exterior também, ETFs. E bom, chegou lá no meio de agosto, mais ou menos, desse ano, 2025, eu sempre paro para analisar minha carteira. A cada 2 anos, eu vejo todos os ativos que estão nela, eu vejo se o que eu tinha estipulado teve o retorno esperado. Por exemplo, eu compro uma ação e falou ficar com ela por 2 anos, por 10 anos. Eu sempre revisito essa ação para verificar se ela está indo para o lugar que eu quero, ou outro tipo de ativo, se também está indo para o objetivo que eu estou querendo. Então isso até um conselho que eu dou: sempre revisite sua carteira, não deixe ela no escanteio, né? Porque muita gente compra ativos e deixa para esquecer. E eu aconselho você sempre revisitar a sua carteira, porque você às vezes pode estar perdendo uma outra oportunidade que seja melhor e que você poderia estar ganhando mais dinheiro com isso. Bom, então em agosto eu revisitei a minha carteira, fiz toda a análise novamente. Teve o vídeo de fundos imobiliários também, que eu acabei gravando, vou deixar aqui o card no meio do vídeo, vocês podem clicar em algum botão aqui. E na época eu falei sobre fundos imobiliários, né? Sobre como você acaba perdendo patrimônio gradativamente em fundos imobiliários. Eu vou até gravar um vídeo mais específico novamente sobre isso, porque minha opinião ficou ainda mais radical, digamos assim. Daquela época para cá, eu vendi todos os fundos imobiliários que eu tinha e aportei em Bitcoin. Então essa é uma mudança assim muito extrema para alguns, mas para mim fez muito sentido depois que eu comecei a estudar mais a fundo e que eu comecei a perceber que, na verdade, os fundos imobiliários, você não é dono de nada. Quem é dono do imóvel é o fundo. Você é um cotista daquele fundo e você está entregando seu patrimônio para um gestor que é remunerado através do patrimônio do fundo e não do resultado que ele te gera. Então isso já é um baita de um conflito de interesse na época, que eu parei de aportar e também acabei vendendo tudo. Então se você se pergunta o que eu fiz de lá para cá, eu vendi todos os fundos imobiliários. Continuo achando que é uma classe de ativo muito ruim, que engana muito investidor, e você, na verdade, está ganhando 1% ali, mais ou menos, isento de imposto de renda, que é um juro negativo. E eu já vou chegar ali, tá? Vou chegar no objetivo final sobre essa questão de juros negativos.
Ações. As ações, ok, são suas, são de propriedade suas, mas se você precisar vender, você vai acabar pagando imposto ali acima do limite de isenção. Você precisa declarar as ações que estão com você o tempo todo, né, no imposto de renda. Renda fixa, você está financiando o governo, que é um governo que gasta mais do que arrecada. Então, como que ele vai te pagar? Tem essa questão. E muita gente acha que isso não é um risco, mas tem um termo no mercado financeiro que é risco de crédito. E a gente vê isso, inclusive, no Banco Master, que aconteceu agora no último mês. Risco de crédito. Tem uma fila aí de investidores no FGC e não aconteceu nada ainda não tem a lista definitiva para pagamento desses investidores, eles estão esperando. Então, existe sim risco de crédito. Então, não adianta você aportar numa renda fixa de um país que está te pagando 15%. Se não, todo mundo ia aportar na renda fixa da Turquia, que tem a taxa de juros altíssima também, e não compensa o risco que você toma lá. Então você tem que pensar mais ou menos como um europeu com seu dinheiro em euro, se ele iria investir no Tesouro Direto do Brasil. É claro que não, né? Aliás, tem alguns investidores que fazem isso que chama carry trade, que ele pega o dinheiro a 0%, e aplica num país para ganhar ali o spread, que é a diferença, e depois repatria esse patrimônio. Por isso que a gente vê o dólar subindo, caindo, às vezes é fluxo, tá? Agora o investidor comum não faz isso. Isso é mais institucional ou os traders profissionais, né? Então, você já listei aqui algumas coisas que já fazem a gente refletir, né? Os fundos imobiliários, o imóvel não é seu, é do gestor, é do fundo, né? Você é apenas um participante ali. A questão das ações que estão na B3, você precisa declarar todo ano no imposto de renda. Já está tendo taxação aí de dividendos para o ano que vem, então isso também é um ponto importante. Tudo isso é um conjunto, né, que me fez pensar em Bitcoin, não é só fundo imobiliário ou só ações. Então tem a taxação, imposto aumentando para todo lado, tem a questão da renda fixa, que a gente está financiando um governo que não tem como pagar a gente, como que ele vai pagar os aplicadores, né, os rentistas? Através de inflação. Então, é uma visão que eu tenho também. 15% ao ano, muito complicado de pagar, então, através de inflação, isso pode acontecer. Exterior, né, você está pagando aí IOF, teve um aumento do IOF ali nesses 6 meses que eu acabei não gravando, teve um aumento de 1% ali para 3,5%. Então, você já paga o spread da própria corretora, então se o dólar está 5,40, a corretora vai te vender ali o dólar a 5,60, 5,70. E você ainda tem que pagar IOF sobre essa operação, que eu acho um absurdo, né? É um imposto sobre operação financeira, ou seja, você recebe o seu salário descontado de imposto, você compra as coisas do mês que já tem imposto dentro, você paga o IPVA do valor do carro que tem imposto dentro, ou seja, imposto sobre imposto, e aí você quer proteger seu patrimônio e enviar para o exterior, você paga mais imposto, e aumentaram esse imposto. Então, o que já era errado, aumentaram. Bom, depois caiu o F, né? Caiu para 1,1, voltou o que era antes. Mas já fica aí o alerta também que isso é temporário. E não tem nenhum imposto mais permanente do que algo temporário. Então, daqui a pouco, isso deve voltar à tona. O que as pessoas começaram a fazer? Trocar real por stablecoin. Se você não sabe o que é stablecoin é uma criptomoeda que é lastreada em outra moeda real, né, de curso forçado em algum país. Então, por exemplo, a gente tem a stablecoin que é USDC, ou USDT, né, que é o dólar Tether, ou dólar Coinbase, e aí você tem, para cada um USDT, você tem $1, né? Então essa empresa, ela garante que a cada USDT emitido, ela tem $1 no seu caixa. E quando a gente compra essas stablecoins, não é cobrado IOF porque é uma criptomoeda, mas o governo já está, inclusive, estudando essas operações de real para stablecoin como uma operação de câmbio, e aí vai entrar IOF. Então, de novo, o exterior também não é 100% garantido, e as suas ações, seus ativos estão na corretora no seu nome, então também não é seu.
Se você deixa de pagar IPTU no seu imóvel, o governo toma. Se você deixa de pagar IPVA no seu carro, o governo toma. Então isso começou nos meus pensamentos, né, a procurar ativos que sejam de fato nossos. E aí eu cheguei no Bitcoin. E o Bitcoin realmente é o único ativo que você é o proprietário 100% daquele ativo, né? E se você guarda Bitcoin na corretora, também não é seu, é da corretora. Então, você só vai deter o ativo Bitcoin se você tiver uma autocustódia, uma carteira que seja sua. Se você tem criptomoedas na corretora, na exchange, saiba que você corre muito perigo deixando lá, porque aquelas criptomoedas não são suas, são da corretora. Quem tem acesso às chaves é a corretora, não você. Então, o primeiro conselho é você tirar da corretora e guardar na sua carteira, seja ela fria ou quente. É melhor a fria, que é a cold wallet, são as carteiras externas, né? E aquilo lá é inconfiscável, é auditável, rastreável. Então, o Bitcoin, quando você para pensar, ele é o único ativo que não depende de intermediários, não depende de banco, que a própria rede valida se aquela moeda é sua ou não, não é uma terceira parte. Se alguém quer pegar as suas criptomoedas, ela precisa de todas as palavras-chave do seu acesso. Então, se pegar fogo, se você perder a sua carteira e você memorizar as palavras-chave, só você tem acesso. Tem gente que morre com as criptomoedas, com o Bitcoin, e ninguém nunca mais vai conseguir pegar. É cerca de mais ou menos 5% de todo o Bitcoin que foi criado já foi perdido, ou porque a pessoa esqueceu a senha, ou porque a pessoa morreu, não passou para ninguém, e saiu de circulação. Então é menos 5% disponível para alguém comprar. Isso faz ter mais escassez e o preço subir, né? Por isso que a gente vê o Bitcoin subindo ali desde a sua criação até 85 mil dólares. Eu não vou comentar de outras criptomoedas porque eu não acredito nos outros projetos, né? Inclusive o Ethereum, que é a segunda maior, não é descentralizado. A maioria das criptomoedas não são descentralizadas. Se você não sabe o que é descentralização, não tem um agente que controla a criptomoeda criada, né? É a rede que faz o controle, né? Então você pode, da sua casa, auditar todos os blockchains, todos os blocos já minerados dentro do Bitcoin Core, que é o software, né, do Bitcoin. Você consegue fazer isso na sua casa, não precisa pedir para alguém. E a outra questão é que ninguém pode criar moedas do nada. Então o Bitcoin ele tem uma limitação de 21 milhões. Ninguém pode criar mais do além. Tem que minerar, fazer uma proof of work, que é uma prova de trabalho da sua máquina, resolver um problema matemático e você conseguir minerar um bloco. Um bloco vai ter várias transações de pessoas que estão transacionando a criptomoeda Bitcoin, e quando você consegue finalizar ali o bloco, você recebe a sua recompensa. E a cada 4 anos essa recompensa cai para os mineradores. E é por isso que ele vai se tornando cada vez mais escasso. Então, se a gente compara a inflação brasileira, a inflação que dizem, né, do IPCA, mas a inflação certa é você medir a base monetária. A nossa base monetária aumenta mais ou menos uns 15 a 20% ao ano. É por isso que você vai no mercado e vê todos os produtos mais caros, de 10 a 20% mais caros do que no ano passado. E aí você olha o IPCA e o IPCA está 4,5%. Você fala, alguma coisa está estranha. Primeiro que o IPCA ele vai pegar uma cesta de alimentos, né, serviços e energia, né, não é tudo que entra lá. E aí você tem casos como o café, que subiu 100%, você tem casos como gasolina, e isso vai mudando ali, né, o balanceamento do IPCA, e no final dá aí 4,5%. Mas a gente sabe que não é 4,5% a inflação no Brasil, a gente sabe que é de 10 a 20%. Toda vez que a gente vai no mercado, a gente vê os produtos de um ano para o outro aumentarem significativamente. Quando a gente pega a inflação americana, a mesma situação.
Lá a base monetária também está crescendo bastante, estão sendo criados muitos dólares do além, e quando a gente fala do além é a moeda fiat, que a gente fala, né, no mundo cripto. Fiat vem do latim de faça-se por si só, ou seja, não tem lastro em nada. Então a pessoa fala assim, mas o Bitcoin tem lastro em quê? Se você procurasse todas as fábricas, mineradores na verdade, né? Se você olhasse uma mineradora de Bitcoin, você ia ficar espantado, porque são storages no meio do deserto lá do Polo Norte, que tem mais de 1 bilhão em investimentos em mineradoras, em máquinas de mineração. O lastro do Bitcoin é a prova de trabalho, é a energia que vira moeda. Antigamente, nos primórdios da humanidade, as primeiras moedas eram de ouro, existia energia que era sacrificada para fazer uma moeda de ouro. Hoje em dia, o Banco Central aperta um botão e cria dinheiro digital. E é por isso que cada vez as coisas ficam mais caras. É por isso que você investe na renda fixa e seu patrimônio está patinando. Por isso que as ações, elas sobem, não é porque a empresa é boa, é porque tem muito dinheiro disponível e precisa ir para algum lugar. E o dinheiro vai para ativos de risco. E aí você tem um ativo que a inflação atual é de 0,5% ao ano, que é o Bitcoin. Por que eu falo inflação? Porque é a quantidade de Bitcoins que estão sendo minerados ainda, porque isso vai cair pela metade. A cada X blocos, a cada mais ou menos 4 anos que acontece o halving, essa mineração vai caindo pela metade. Então, de 0,5% vai cair para 0,25%, depois para 0,1250%, e vai chegar uma hora que a inflação do Bitcoin vai ser quase inexistente, porque ela tem uma limitação de 21 milhões. Então, enquanto você tem uma moeda que vai sendo criada, você tem outra que segue estável. Você vai ter mais dinheiro disponível para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. E é por isso que o preço sobe. Não é que o Bitcoin vale mais, é que a moeda que você tem vale menos. E quanto mais é criada as moedas, a que você tem vale menos ainda. Então é mais ou menos uma corrida contra o tempo para ver quem que vai ter mais Bitcoin. É como se fosse uma corrida do ouro. A diferença é que o ouro pode cair um meteoro amanhã e ter ouro dentro. Assim como já foi identificado vários meteoros no espaço com ouro. E pode ter alguém que consiga reproduzir o ouro, né, através de fusões químicas. Enfim, tem até um estudo que eles conseguiram criar ouro, mas custou mais caro do que minerar ouro, então ainda é inviável. Mas entende que o Bitcoin é o ouro digital? Na minha opinião, sim. E é por isso que eu fiquei 6 meses estudando a fundo. Na verdade, eu já estudei Bitcoin há 7 anos, 6 anos atrás, mas não nessa profundidade. Eu, inclusive, vi como funciona uma mineração de bloco no software Bitcoin Core, e você realmente vê que é algo muito complexo e que é inquebrável. Então o pessoal fala de os computadores quânticos vão conseguir quebrar. Se você pesquisasse bem, você vai ver que já tem uma carteira contra essa questão do computador quântico, que é a nova Trezor. Enfim, tem várias marcas que estão lançando carteiras, tem marcas muito boas de carteiras, né? E é mais provável que lance uma defesa contra Quantum, né, do que realmente um computador quântico que quebre tudo. E se existir um computador quântico que vai quebrar o Bitcoin, você pode ter certeza que essa é a menor das suas preocupações, porque ele vai quebrar sua conta bancária primeiro, vai quebrar todas as suas propriedades antes, porque a maior defesa que tem hoje é o Bitcoin. Muito mais seguro do que um banco tradicional. Os hackers conseguem invadir lá a sua conta corrente, puxar, fazer um Pix. No Bitcoin não consegue. Você consegue levar todo o seu patrimônio de vida na sua cabeça. E no banco tradicional você não consegue. Então, quando você para pensar nisso, você começa a reavaliar todos os seus investimentos. E é por isso que eu vendi fundos imobiliários, que para mim realmente não fazia sentido algum. Eu acho que você receber 1% ao mês são migalhas que você tem do mercado financeiro.
Se fosse tão bom assim os fundos imobiliários, os gestores não dariam 95% do lucro para o investidor. Ele quer a taxa de administração dele, é isso que ele quer. Ele quer fazer novas emissões para diluir seu capital. As ações também. As ações só sobem por conta dessa questão de desvalorização da própria moeda. E os investidores estão correndo para ouro e Bitcoin. Se você olhar agora a corrida que teve no ouro nos últimos 3 meses, você vai ficar impressionado. O ouro subiu 75% em um ano, a maior alta da história do ouro. Todos os países estão comprando ouro e Bitcoin. Então eu estou deixando essa mensagem para você estudar muito mais o Bitcoin. É o presente, não é mais o futuro, mas ainda dá tempo. Ainda são pouquíssimas pessoas que investem em Bitcoin. É menos de 5% da população brasileira tem alguma coisa em Bitcoin. E ainda dá tempo de você proteger o seu futuro e o futuro da sua família. Então, esse vídeo é um vídeo mais introdutório, um pouco mais da minha opinião sobre Bitcoin. Se você gostou, comenta aqui no vídeo que eu faço um conteúdo mais aprofundado do que é o Bitcoin, por que ele é o único ativo. Na minha opinião, ele é o único ativo que existe de fato, que é seu mesmo, que não é mais de ninguém. Todos os outros têm intermediários, se você parar para pensar, tudo tem intermediação. Ah, mas eu tenho imóveis. Então experimenta não pagar IPTU por muitos anos e vamos ver se seu imóvel ainda é seu ou não. No Bitcoin, se você morrer, ele continua seu. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero vê-los aí mais vezes. Até a próxima.